Nesse vídeo você vai aprender uma das receitas mais versáteis e clássicas da confeitaria, que é o creme de confeiteiro. Ele é uma opção leve e saborosa para recheios de tortas, bolos, pavê, sonho e o que mais a sua imaginação permitir. Dá até para comer puro com frutas porque é muito gostoso. Meu nome é Carol Yamamoto, eu sou chefe especializada em confeitaria inclusiva e todos os doces que eu faço aqui no meu canal e também no meu curso são livres de glúten, leite, ovos e açúcar refinado. Nessa aula você vai aprender a fazer a receita completa do creme de confeiteiro sem leite e sem lactose. Eu vou falar sobre os ingredientes e as possíveis substituições e todos os segredos para você conseguir reproduzir essa receita em casa com sucesso. Os ingredientes e as quantidades estão aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. O creme de confeiteiro na confeitaria tradicional leva leite, gemas, manteiga, amido, açúcar refinado e algumas vezes vai até creme de leite e leite condensado. Eu vou te ensinar a substituir esses ingredientes para fazer uma opção que seja apta para APLV, quem é intolerante à lactose, quem é vegano e também quem tem alguma alergia a ovo. É muito importante você utilizar os ingredientes nas proporções e nas quantidades certinhas, para você ter o mesmo resultado do creme de confeiteiro tradicional. E também assistir esse vídeo até o final, porque tem uma última etapa nesse preparo que vai trazer essa textura linda e aveludada. Além disso, eu vou te dar uma dica para caso você queira fazer esse creme sabor chocolate. A base do nosso creme de confeiteiro é um leite vegetal. Você pode fazer um caseiro desde que ele seja bem grossinho, com a consistência certa. Aqui no canal eu já ensinei em um vídeo a fazer 8 tipos diferentes de leites vegetais. Mas escolha um que você goste do sabor, desde que não seja um com sabor muito presente, como por exemplo o de amendoim ou o de coco. Vai trazer esse sabor residual no final do preparo, mas vai funcionar também. Para a proposta dessa receita é melhor você utilizar um leite que tenha um sabor neutro. Eu, por exemplo, vou usar aqui o leite de castanha de caju, que é só castanha e água. E eu fiz seguindo a mesma receita que eu já ensinei naquele outro vídeo dos leites vegetais. Para adoçar, eu vou usar o açúcar demerara, que é uma opção não refinada. Mas caso você queira, você pode usar o açúcar cristal ou o açúcar refinado também. Caso você queira fazer essa receita sem açúcar, utilizando adoçantes, eu indico você utilizar o meu blend de adoçantes, que vai eritritol e estévia pura. Eu já ensinei essa receita lá no meu perfil do Instagram, mas ela tem um resultado melhor porque tende a não cristalizar tanto quanto se você usar só um eritritol ou só um xilitol puro. Esse também não é um creme extremamente doce, então se você quiser aumentar um pouquinho a quantidade de açúcar, você pode. O próximo ingrediente é o que vai dar estrutura para o nosso creme, que é a fécula de batata ou então o amido de milho. Você pode escolher entre os dois qual você prefere utilizar. Só não dá para exagerar na quantidade de amido, porque senão o creme vai ficar muito firme depois. Esse é um ingrediente que também é utilizado no creme de confeiteiro tradicional. Traz um pouco de firmeza e permite com que a gente corte uma fatia de uma torta, por exemplo, que leva a esse recheio, sem que ela escorra pelas laterais. Um ponto importante para destacar aqui é que o amido sempre tem que ser misturado em um líquido frio, nunca em um líquido quente, porque senão ele empelota. Você vai ver isso no nosso método de preparo. Um outro ingrediente da receita é o óleo de coco, que é uma gordura que fica sólida na geladeira. Eu sempre gosto de usar o óleo de coco sem sabor, para não trazer aquele sabor presente de coco para todas as receitas. E a função dele é trazer mais gordura para esse creme, deixar ele mais untuoso, já que a gente não está colocando nem gemas e nem manteiga. Você pode trocar esse óleo de coco sem sabor por um óleo de palma ou uma gordura vegetal. Para saborizar esse creme de confeiteiro, eu vou usar o extrato de baunilha. Claro que se você puder utilizar a fava de baunilha, vai ficar ainda melhor o sabor. E também você pode incrementar colocando um pouquinho de raspas de limão para dar um outro aroma. E agora um outro truque. Como a gente não está colocando gemas aqui, eu quero ainda que fique com aquela aparência de um creme de confeiteiro tradicional, que é um pouquinho amarelinho, eu vou trazer essa cor amarelinha adicionando uma pitadinha bem pequena de cúrcuma em pó. Vai muito pouco, é só uma pontinha de faca mesmo para trazer essa corzinha mais amarela. Na hora que a gente misturar tudo, vai ficar um pouco pálido, mas depois que aquece e depois que também adiciona a gordura, né, o óleo de coco, vai ficar mais intenso o amarelo. Então não pode exagerar nessa hora. E pode ficar tranquilo também porque não tem gosto de cúrcuma. Para fazer essa receita, a gente vai misturar os ingredientes dentro da panela. Então eu vou começar colocando o meu leite vegetal, que é o que eu estou usando, o de castanha de caju.
a fécula de batata ou amido de milho, o açúcar demerara, o extrato de baunilha e aquela pitadinha de cúrcuma. Agora você vai misturar tudo isso com um fouet. Uma dica muito importante. Eu estou misturando com o fouet aqui direto dentro da panela e eu vou utilizar o fouet durante todo o processo de cozimento. Mas se a sua panela não for de inox igual a minha aqui, se for um tratamento antiaderente ou se for de alumínio, você não pode misturar com o fouet. Nem se for aqueles de silicone, porque ele acaba desgastando com o tempo e sempre fica com arame aparente. Caso sua panela não seja de inox, você vai misturar com uma espátula de silicone. E vai funcionar da mesma forma. O fouet só ajuda a gente a deixar a textura um pouco mais homogênea e mais lisinha. Mas depois, lá no final do preparo, a gente vai fazer uma etapa extra que já vai também trazer essa textura mais lisa. Então, se não for panela de inox, você usa espátula de silicone. Você vai levar no fogo médio e vai misturando sempre enquanto está aquecendo essa mistura. Quando começar a aquecer, vai começar a ativar esse amido e a mistura vai começar a engrossar. Depois que começar a borbulhar, você conta 30 segundos até 1 minuto e continua cozinhando durante esse tempo. Em seguida, você pode desligar o fogo e tirar a panela de cima do fogo. Agora, a gente vai para a última etapa do preparo, que é colocar o óleo de coco. Aqui você pode colocar o óleo de coco líquido ou sólido. O meu, na temperatura ambiente, está um pouco sólido, então eu vou colocar assim mesmo. E com o próprio calor do creme, ele já vai derretendo e a gente pode ir misturando tudo isso com o fouet. Nessa etapa, você pode transferir da sua panela para uma tigela para conseguir misturar com o fouet também. E aí, depois de incorporar todo esse óleo de coco, a gente vai cobrir com plástico filme. E nessa etapa é importante que o plástico filme esteja em contato com a superfície para não criar uma película por cima. E agora a gente vai levar para gelar. O tempo que vai ficar na geladeira é o suficiente para que ele fique firme, para que todo o creme fique na temperatura da geladeira. Então, pode ser que demore aí umas 6 horas ou de um dia para o outro. Nosso creme ainda não está pronto, falta uma última etapa. E aproveita e já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. E eu quero te mostrar o que eu faço de receita utilizando esse creme de confeiteiro, que é aquela torta de morango clássica de padaria. Eu utilizo uma massa de torta, que inclusive eu já ensinei aqui no canal, com esse creme de confeiteiro, morangos por cima e fica com essa apresentação maravilhosa, um sabor incrível. Essa receita e diversos outros sabores de tortas que eu faço bem parecidos mesmo com os da confeitaria tradicional, eu ensino lá dentro do meu curso. Na formação Plant Life, eu ensino meus alunos a recriarem essas texturas, os sabores e as aparências mesmo de todos os doces clássicos. E todas essas receitas são versões sem glúten, sem açúcar refinado, sem leite e sem ovos. Para você aprender todas essas receitas que você está vendo, é só você acessar plantlifeschool.com ou clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você pode começar a aprender hoje mesmo. É assim que você tirar o seu creme de confeiteiro da geladeira, ele vai estar bem firme, quase gelatinoso mesmo. Então, para trazer aquela textura mais lisinha e aveludada, a gente vai bater com a batedeira. Você pode usar uma batedeira planetária, você pode usar uma batedeira comum, ou pode usar até um mixer com esse acessório, que nem o que eu estou utilizando aqui. O importante é você bater e misturar bem. Se você não tiver nenhum desses acessórios, pode usar um fouet mesmo e misturar com a mão. Olha como a textura já muda, ainda tá com uma certa consistência para a gente colocar nos recheios, mas não tá firme demais. Você vai conservar esse creme por até 3 dias na geladeira, sempre coberto com plástico filme para não ter contato com o ar, e ele não pode ser congelado. Como a gente fez um creme que leva amido, né, na composição, quando a gente congelar, na hora de descongelar ele vai talhar e vai separar a água, que não vai ficar com um resultado legal. Então, eu não indico o congelamento, a não ser que você troque o amido por um amido modificado. E se você quiser fazer esse creme de chocolate? Você pode trocar o óleo de coco da receita por um chocolate em barra picadinho ou então em gotas. Eu indico utilizar um chocolate com cerca de 60%, 70% de cacau na composição, para que ele fique bem intenso e também não prejudique o resultado final do seu doce. Se você usar um chocolate com baixo teor de cacau, pode ser que ele fique um pouco mole. Eu quero saber qual receita que você vai fazer utilizando esse creme de confeiteiro como base. Me conta aqui nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo da Plant Life.